E aí, pessoal do canal, tudo bem? Pessoal, estamos aqui para gravar mais um Café com Fertilidade, que é o nosso quadro que sai no sábado. Considera se inscrever no canal se esse conteúdo está fazendo algum sentido. A gente tem bastante vídeo para vocês assistirem. O nosso canal basicamente é focado em tratamentos de reprodução humana, gravidez, saúde materno-fetal. Então tem bastante informação legal aí para vocês. Legal, pessoal, vamos lá. 3 perguntas de hoje. A Rayane Migliorini perguntou o seguinte: qual a idade ideal para pensar em criopreservação ou guardar óvulos? Pessoal, essa pergunta é bem legal porque a literatura e a ciência médica da reprodução, ela criou uma idade a partir de uma série de publicações que é uma idade, que é uma estimativa basicamente ideal para o paciente congelar, e que é os 35 anos de idade. Hoje, cada vez mais, a gente está considerando que a paciente deve congelar cada vez mais cedo. Então, algumas pacientes devem congelar aos 32, 33, 34, assim por diante. E por que a gente chegou a essa conclusão dos 35 anos de idade na literatura? Porque após os 35 anos de idade, a queda da reserva ovariana e da qualidade é muito rápida. Nos 35 para os 36, 36, 37, assim por diante, até os 39 e 40, tendo pouquíssima reserva ovariana que possa estar correlacionada ali com sucessos do tratamento. Então, para tentar responder essa pergunta, 35 anos seria ali uma idade que as pacientes você pode gravar como sendo uma idade adequada. Claro que se você tiver qualquer problema de saúde antes, você deve congelar imediatamente, por exemplo, cânceres abaixo dessa idade, ou se você sabe realmente que você tem 32, 33 ou até mais cedo, que você não vai ter filho nos próximos 10 anos, 5 anos que seja, você basicamente pode seguir com o congelamento. Tá bom? Legal, boa pergunta, hein? A segunda pergunta, Tata Novaes. Endométrio com sinéquia após a retirada de pólipo. Colocação de DIU pode ser uma boa estratégia antes da TEC? Tata, eu acho que essa pergunta é bem legal. A gente já tinha respondido num stories nossa, eu acho que a gente selecionou para responder isso também. E a pergunta é a seguinte: primeira coisa, o que são as sinéquias, né? Basicamente, as sinéquias são as paredes dos úteros que estão coladas, né? Uma parede de cima cola com a parede de baixo, porque você cria uma área cruenta entre a parte de cima e a parte de baixo, você tira um pólipo muito grande e a parede cola. Basicamente, quando você tem esse tipo de complicação, você tem que tratar o útero antes da paciente engravidar, porque pode sim ser causas de dificuldade para engravidar, tá bom? A segunda coisa que ela pergunta é se o DIU é uma boa estratégia para essas pacientes que vão formar sinéquia ou risco de sinéquia. A grande sacada é que pessoas que já têm sinéquia vão ser tratadas, e depois existem várias estratégias de não usar energia, assim por diante. Mas eu, respondendo essa pergunta, não acho que é uma boa estratégia, porque basicamente o DIU ele é feito como contraceptivo e ele não pode ser colocado no mês e transferido 2 ou 3 meses depois. Ou seja, pode, mas não é o ideal, porque você tem um custo enorme, assim por diante. Então, você não consegue, você tem outras opções além do DIU para se preparar para transferência com embriões congelados, tá bom? Com a transferência de embriões congelados. Então, se eu pudesse dar uma sugestão aqui, não acho que o DIU seja uma boa opção para quem vai fazer para FIV, para quem vai fazer tratamento de fertilização, tá bom? Legal, vamos para a última pergunta, que é da Luana Queiroz. Ela falou o seguinte: quais são os exames para avaliar as causas de um aborto retido? De novo, pergunta muito legal também. Se eu não me engano, a gente também respondeu nos stories essa pergunta, mas basicamente assim: quando a paciente tem um abortamento, a grande maioria das causas são causas que a gente chama de aneuploidias ou aneuploides, onde a paciente não tinha muito o que fazer, porque ela acabou implantando um embrião que tivesse algum tipo de alteração. O segundo ponto é que as outras causas de aborto que eu teria que defender na Luana, que você teve um aborto retido, você vai ter que tratar, né? Você põe os comprimidinhos, você pode até fazer uma aspiração ali no útero para tentar resolver este problema, mas basicamente você tem que considerar o aborto retido, principalmente depois do segundo ou terceiro aborto, que viraria um aborto chamado de aborto habitual, que a gente fala. O aborto habitual, ele tem vários exames para serem pesquisados. Dentro deles existe cariótipo, por exemplo, para saber a parte genética do casal, as trombofilias, assim por diante. Devem ser pesquisados nas pacientes que têm aborto de repetição ou um aborto retido pós vários abortos de repetição, tá bom? Legal, pessoal, queria agradecer demais essas 3 perguntas. Uma pergunta de criopreservação bem interessante, uma pergunta de colocação de DIU,
para tratamento de sinéquia, e a terceira pergunta é a causa de ter um embrião, a causa de aborto retido. Não necessariamente falou se era um aborto de repetição, mas era basicamente um aborto retido. Beleza? Valeu, pessoal, um abraço para todo mundo, se inscreve no canal, não esquece de se inscrever no canal e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.